Com quase 80 anos, Barry Gibb não está mais sob os holofotes de arenas lotadas. Nem ninguém mais divide o microfone com ele. A casa, à beira-mar em Miami, outrora repleta das risadas dos 4 irmãos Gibb, agora ecoa com uma única voz. Essa mesma voz que um dia fez o mundo dançar. Que um dia ensinou corações partidos a acreditarem no amor novamente. Mas hoje ela canta por aqueles que se foram. As pessoas o chamam de a alma dos Beat, o gênio do falsete, o homem que definiu a disco music. Contudo, quando as luzes se apagam, Barry é simplesmente um sobrevivente, o último ainda capaz de ouvir as harmonias que o mundo esqueceu. Ele escreveu: quão profundo é o seu amor para falar de fé no amor para amar alguém por alguém que ele nunca poderá ter e continuar vivo. Para se lembrar de que mesmo quando o mundo desaba, ele deve continuar vivendo. Porque por trás de cada nota existe uma história de fogo de sangue de irmãos que caíram antes dele e de um coração que continua batendo mesmo quando não há mais ninguém para cantar junto. Barry Gibb, que compôs as melodias de um século agora, vive com o silêncio de 3 irmãos que se foram. E dentro desse silêncio, ele ainda canta. Como se cada canção pudesse mantê-los vivos por mais um pouco. Talvez a parte mais difícil de perder tudo seja ter que continuar vivendo, lembrando de cada detalhe que se perdeu. Mas, antes que o mundo conhecesse o nome Barry Gibb, existia um menino pequeno, magro e quieto. Uma criança que cresceu em meio à pobreza, ao medo e à teia de cicatrizes de queimaduras que cobriam sua pele. Barry nasceu em 1946 na ilha de Man, onde os ventos marítimos varriam as casas antigas, e seu pai, Hugh Gibb, tocava bateria em pequenos bares para sustentar a família. Sua mãe, Bárbara, era uma mulher forte o suficiente para manter a família unida apenas com a crença de que seus filhos não viveriam para sempre em dificuldades. Quando Barry tinha apenas 2 anos, um acidente aparentemente trivial quase lhe custou a vida. O menino curioso derrubou uma chaleira fervendo do fogão e sofreu queimaduras graves. Os médicos disseram que ele poderia não sobreviver à noite, mas ele sobreviveu apesar da dor do pânico e, por fim, do silêncio. O quarto do hospital, o cheiro de antisséptico e as longas noites sem os pais gravaram-se profundamente em sua memória. Daquele momento em diante, Barry deixou de ser uma criança barulhenta. Tornou-se quieto, cauteloso e sempre carregava consigo a sensação de que a segurança era a coisa mais frágil do mundo. Os Gibbs eram tão pobres que tinham que se mudar constantemente de um bairro pobre para Manchester, de um apartamento apertado para outro improvisado como um lar. Seu pai, um músico itinerante, estava frequentemente exausto devido aos poucos shows que fazia. Contudo, uma coisa nunca faltou naquela casa: música. Nas noites chuvosas, quando o vento uivava pelas janelas, Hugh pegava sua bateria e tocava algumas notas, enquanto o pequeno Barry, com apenas 3 ou 4 anos, sentava-se ao lado dele ouvindo maravilhado. Os sons da bateria do violão e o canto caloroso e humilde de seus pais plantaram nele uma crença inabalável. A música era a linguagem da vida. Então veio a Grã-Bretanha do pós-guerra. O desemprego se espalhou e os Gibbs foram forçados a se mudar novamente. Desta vez, foi a viagem mais longa de todas para a Austrália, onde esperavam um novo começo. Em 1958, Barry, de 12 anos, chegou a Queensland sem dinheiro, sem amigos e sem um futuro claro. Mas lá, ele encontrou o que definiria toda a sua vida: irmandade e música. Barry, Robin e Maurice, junto com sua irmã Leslie, começaram a cantar em qualquer lugar onde houvesse alguém para ouvi-los: mercados, feiras, até mesmo no autódromo de Redcliffe, onde competiam por trocados de espectadores distraídos. Certa noite, quando a fita de acompanhamento falhou no meio de uma apresentação, Barry foi obrigado a cantar ao vivo. Sua voz, adolescente clara e ligeiramente rouca, silenciou a multidão barulhenta. Pela primeira vez, ele sentiu que podia fazer algo mais do que apenas sobreviver. Daquele momento em diante, a música deixou de ser um hobby e passou a ser sobrevivência. Barry começou a compor canções não em busca de fama, mas para expressar aquilo que não conseguia dizer em voz alta: medo, dor e um anseio por segurança.
Compunha no escuro, praticava violão com as mãos calejadas, ensinava harmonia aos irmãos mais novos e sonhava em escapar da pobreza. Nenhum deles imaginava então que aqueles pobres garotos Gibb, que um dia cantaram em meio à poeira e ao barulho dos motores, se tornariam ícones imortais da música mundial. Mas para Barry, desde o início, a música nunca foi um sonho. Era a única maneira de sobreviver. Em 1958, enquanto a Grã-Bretanha ainda se recuperava das dificuldades e da pobreza do pós-guerra, a família Gibb tomou a decisão mais ousada de suas vidas: deixar tudo para trás e recomeçar do outro lado do mundo. Embarcaram rumo à Austrália, levando consigo pouco mais do que algumas malas com roupas usadas, um violão e a frágil crença de que a Terra Prometida poderia resgatá-los da luta sem fim. A viagem durou semanas, apertada, sufocante e repleta dos gritos de crianças inquietas. Mas, quando o navio finalmente atracou, o que os aguardava não era um paraíso, apenas um subúrbio escaldante e empoeirado onde imigrantes se amontoavam em casas improvisadas sob o sol impiedoso de Queensland. Foi ali, nas tardes de poeira avermelhada de Radcliffe, que os três irmãos, Barry Robin e Baistari Robin e Maor Seidi, começaram a cantar. Eles se apresentavam em qualquer lugar que os aceitasse. Mercados a céu aberto, pequenos teatros e principalmente no Radcliffe Speedway, onde a multidão prestava mais atenção ao rugido dos motores do que à música. Os rapazes ficavam em meio à fumaça da gasolina e ao barulho dos motores, tentando fazer com que suas vozes se sobressaíssem ao caos. Certa noite, quando a fita de acompanhamento travou no meio do show, Barry arriscou cantar ao vivo. Sua voz trêmula e emocionada silenciou a multidão. Pela primeira vez, as pessoas ouviram não por curiosidade, mas porque se comoveram. A partir daquele momento, os irmãos souberam que haviam encontrado algo que poderia salvá-los de uma vida no anonimato. Eles se autodenominaram BGs, abreviação de Irmãos Gibb. Um juramento secreto de que mesmo que o mundo não precisasse deles, eles sempre teriam um ao outro. O nome escolhido apenas para ficar chamativo nos pôsteres um dia se tornaria um símbolo de toda uma geração da música. Entre 1963 e 1966, os BGs começaram a ganhar reconhecimento na Austrália. Eles assinaram com a Festival Records e lançaram o álbum Spicks and Specks. Sua melodia simples, tingida por uma melancolia que ia além da idade deles, disparou para o topo das paradas locais. Não foi apenas um sucesso. Foi a prova de que três garotos imigrantes pobres podiam criar algo duradouro. Barry, com apenas 17 anos, já havia se tornado o coração criativo do grupo. Ele compunha como se o próprio tempo pudesse roubar sua única chance. Cada canção, uma confissão, um fragmento de memória, uma busca desesperada pela existência. Mas o sucesso local não era suficiente. Barry sentia as limitações da pequena cena musical australiana e o fogo dentro dele se recusava a se apagar. Em 1967, os Bee Gees decidiram voltar para a Inglaterra, onde a música fervilhava com os Beatles, os Rolling Stones e o The Who. Foi um retorno arriscado, mas também a única chance de provar que o que eles carregavam não era apenas pop cativante. Era alma. A sorte sorriu para eles quando conheceram Robert Stigwood, o famoso empresário que havia trabalhado com Cream e Eric Clapton. Stigwood viu em Barry não apenas uma voz, mas um estrategista, um compositor que sabia como tocar o coração humano. Sob sua orientação, os BGS ascenderam rapidamente à fama. New York, Mining Disaster 1941, tocou nas rádios e muitos ouvintes a confundiram com uma música dos Beatles. Esse mal-entendido, ironicamente, os catapultou para a fama. Logo veio uma série de sucessos com letras que lembravam Love Somebody Massachusetts. Canções que misturavam soul com pop ternas e, ao mesmo tempo, melancólicas. O mundo os aclamou como herdeiros dos Beatles. Mas, dentro do grupo, a pressão aumentava.
O sucesso chegou rápido demais e começaram a surgir rachaduras entre os irmãos. Robin, com sua voz pura e trêmula, começou a se sentir ofuscado por Barry, que agora controlava a composição e a direção em estúdio. As sessões de gravação se transformaram em verdadeiros campos de batalha. Robin queria momento solo. Barry insistia na união. Maurice, o gêmeo mais gentil, tentava mediar, mas ninguém cedia. Por trás das harmonias impecáveis de álbuns como Idea 1968 e Odessa 1969, havia discussões acaloradas e portas de estúdio batendo. Às vezes, Robin simplesmente abandonava a sessão no meio. O público não fazia ideia de que por trás daquelas harmonias perfeitas existiam noites de silêncio entre os irmãos. No entanto, essa tensão produziu uma música estranhamente bela. Canções mais melancólicas, mais introspectivas, tocadas por uma solidão rara no pop dos anos 1960. Para Barry, cada canção se tornou uma terapia, uma forma de manter a família unida. Ele acreditava que enquanto continuassem compondo e cantando, não perderiam o vínculo forjado na pobreza e nos sonhos compartilhados. Mas o mundo nunca é tão simples quanto uma melodia. Os Blue Gardeners estavam entrando no auge de sua carreira, e com ela uma sombra que se insinuava silenciosamente, quase imperceptível. Quando retornaram à Inglaterra, a cena musical estava em pleno auge. Os três sonhadores de cabelos compridos e vestidos de veludo entraram em sua primeira era de ouro. Em 1967, o primeiro álbum do Bee Gees foi lançado, marcando um novo capítulo na história do pop. Canções como To Love Somebody, New York Mining Disaster 1941 e Holiday carregavam uma beleza melancólica. Música que não apenas agradava aos ouvidos, mas tocava algo profundo. O álbum conquistou tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos, colocando-os ao lado de gigantes como os Beatles e os Hollies. Mas à medida que a fama se espalhava pelos dois lados do Atlântico, o desequilíbrio crescia internamente. Barry, o principal compositor e vocalista, tornou-se o centro inegável. Seu gênio era inquestionável. Ele entendia de ritmo, estrutura e emoção como fazer as pessoas chorarem através da melodia. No entanto, esse brilho projetava uma longa sombra. Robin, com sua voz frágil e emotiva, ansiava por ser visto como a segunda alma dos Bluesgate, não apenas como o eco por trás de seu irmão. Em 1968, com o lançamento de Idea, a ruptura ficou evidente. I Started a Joke, uma das baladas mais comoventes da época, alcançou o topo das paradas em mais de 20 países. Os fãs se emocionaram com a voz de Robin, mas, nos bastidores, o silêncio substituiu o riso. Barry exigia controle. Robin exigia reconhecimento. Maurice ainda tentava mantê-los unidos, mas a distância era muito grande. Em 1969, a ruptura se tornou insuportável. Robin saiu para seguir carreira solo, chocando o mundo. Os Bee Gees, outrora o orgulho da família Gibb, ficaram reduzidos a dois. Barry e Maurice continuaram com o nome antigo e lançaram Cucumber Castle, um projeto no qual se dedicaram de corpo e alma. Mas fracassou miseravelmente tanto em termos de crítica quanto de público. Os dias de glória se transformaram em humilhação. A imprensa os chamava de irmãos que não se entendiam, comparando-os ao Oasis décadas depois. Brilhantes, mas amaldiçoados pelo ego e pela mágoa. Os irmãos ficaram quase um ano sem se falar. Robin mergulhou na solidão da fama solo. Barry se isolou no estúdio. Maurice ficou sozinho olhando para fotos antigas dos tempos de Radcliffe. A harmonia divina que outrora encantara o mundo se dissolvera em silêncio. Então, em 1970, quase por obra do destino, eles se reencontraram em um estúdio. Sem desculpas, sem promessas, apenas um olhar trocado que dizia tudo. Começaram a tocar, a compor, a cantar e a chorar. Algo mudou depois disso. A música do The Black Gardeners tornou-se mais calma, mais profunda, marcada pela dor. Em 1971, lançaram Trafalgar, um álbum que soava como confissão e reconciliação.
Sua faixa principal, How Can You Mend a Broken Heart, tornou-se seu primeiro sucesso número 1 nos Estados Unidos, uma balada suave e melancólica cujas harmonias pareciam se dissolver no ar. Era uma canção de cura não apenas sobre um coração partido por amor, mas sobre a dor da própria irmandade. O sucesso de Trafalgar trouxe os Bee Gees de volta às paradas musicais e de volta a si mesmos. Em meio à ruptura e à perda, eles encontraram um novo tipo de humanidade em sua música. E embora as feridas nunca tenham cicatrizado completamente, eles entenderam que a música era a única maneira de dizer o que as palavras jamais conseguiriam e de se manterem unidos pelo menos mais uma vez. Após o sucesso profundamente emocionante de Trafalgar, os Bee Gees entraram na década de 1970 como homens mais sábios depois da tempestade. Mas a música, assim como suas vidas, nunca parou. Em 1972, o trio decidiu mudar de direção, passando do pop romântico para a crescente onda do R&B americano. Seu álbum de 1974, Mr. Natural, marcou essa transição. Uma mistura de soul-funk e pop infundida com a energia inquieta das ruas de Nova York. Embora as vendas tenham sido modestas, tornou-se um ponto de virada. Durante as gravações, Barry começou a experimentar com seu agora famoso falsete, um som estranho e vibrante que mais tarde definiria a era disco. Ninguém imaginava que, a partir daqueles experimentos vocais quase acidentais, ele estava criando uma revolução na música popular. Em 1975, o milagre aconteceu. O álbum Main Course foi lançado e tudo mudou. Sob a produção de R.F. Martin, os Blood Guides se reinventaram, deixando de ser mestres do pop clássico para se tornarem a vanguarda de uma nova era, a era da disco music. Jive Talking e Nights on Broadway explodiram nas paradas musicais, espalhando-se das pistas de dança de Miami para Nova York e Londres e além. As guitarras vibrantes, as linhas de baixo pulsantes e o falsete eletrizante de Barry criaram um som sedutor, hipnótico e libertador. Críticos e público concordaram. Barry Gibb havia alcançado o ápice da genialidade, o homem que transformou o ritmo em linguagem e a disco em cultura. Ele foi aclamado como o Mozart da disco não por seu talento para o espetáculo, mas por sua capacidade de traduzir emoções humanas, alegria, tristeza, solidão e desejo em melodias universais. Em 1976, os Blues Garçons continuaram sua trajetória de sucesso com Children of the World. You Should Be Dancing tornou-se um sucesso mundial, incendiando pistas de dança em todos os lugares. Camisas com colarinho aberto, luzes cintilantes e ritmos intermináveis transformaram a disco music na nova religião da juventude. Mas o verdadeiro ápice veio em 1977, quando os Blood Guides foram convidados a compor a trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite, Saturday Night Fever. Ninguém poderia imaginar que se tornaria um dos maiores momentos da história da música popular. A trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite, com músicas como Staying Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love, vendeu mais de 40 milhões de cópias e ganhou o prêmio de álbum do ano no Grammy de 1978. Naquele ano, os Blues Gears alcançaram um feito sem precedentes: 5 singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Eles não eram mais apenas uma banda, eram um fenômeno. Todas as rádios, clubes e pistas de dança ecoavam seu som. John Travolta se tornou um ícone do cinema, e Barry Gibb, com seus cachos, barba e sorriso sereno, tornou-se o rosto de uma era. Mas a glória nunca vem de graça. Por trás dos holofotes havia noites em claro exaustão e um isolamento quase sufocante. Barry, que carregava o peso de compor e produzir praticamente tudo, mergulhou numa leve depressão. Em meio aos aplausos e flashes das câmeras, sentia-se vazio, como se cada elogio fosse apenas um véu tênue sobre seu cansaço. O preço da fama, como sempre, era a solidão. Mesmo assim, os Blues Garçons seguiram em frente. Entre 1978
e 1979 lançaram Spirits Having Flown, um dos trabalhos mais refinados de sua carreira. Tragedy, Too Much, Heaven e Love You. Inside Out alcançaram o topo das paradas, consolidando seu reinado como a realeza da disco music. Em 1980, os Blues Girl já haviam vendido mais de 220 milhões de discos, ganhado 5 Grammys, 2 American Music Awards e um Brit Award, provando que não eram apenas uma moda passageira, mas um império musical. Mas, após os triunfos de Saturday Night Fever e Spirits Having Flown, eles atingiram um auge que ninguém conseguiu repetir. E foi essa mesma luz que começou a consumi-los. Com o início da década de 1980, uma onda de protestos contra a disco music varreu os Estados Unidos. Aqueles que antes dançavam ao som de Staying Alive, agora zombavam da disco music, considerando-a superficial, extravagante e falsa. O movimento Disco Sucks tornou-se violento. Discos foram queimados em estádios de Chicago. Estações de rádio baniram publicamente as músicas de BG, e a imprensa os ridicularizou como relíquias extravagantes. Da noite para o dia, os heróis se tornaram vilões. Barry, Robin e Maurice viram seus nomes desaparecerem das ondas do rádio, das paradas musicais e da popularidade. Para Barry, o homem cujas canções um dia uniram o mundo, a queda foi mais do que uma perda comercial. Foi um golpe espiritual. Ele se afastou dos holofotes, raramente aparecendo em público, atormentado pela sensação de que talvez seu talento tivesse sido amado apenas por um instante. A depressão se insinuava durante as noites silenciosas, quando a casa estava tão quieta que ele conseguia ouvir as batidas do próprio coração dentro da banda. Pequenas fissuras se aprofundaram. Robin e Morris queriam explorar vertentes mais suaves do pop rock, enquanto Barry buscava preservar a essência dos Blue Oyster Cult através de um som de R&B mais contemporâneo. Todos ainda amavam a música, mas já não concordavam sobre como protegê-la. Cada um carregava feridas pessoais da queda, e as discussões em estúdio frequentemente se transformavam em meses de silêncio. Os BGs sobreviveram, mas a vibrante irmandade de outrora estava se desfazendo. Problemas legais se seguiram. Jovens artistas os acusaram de plágio, alegando que seus sucessos discos se apropriavam demais de trabalhos anteriores. A imprensa ocidental, outrora sua maior aliada, alimentou rumores bizarros de que Barry sofria de paranoia. Robin estava obcecado com o fim da banda e Maurice bebia para esquecer. Embora a maior parte fosse infundada, o escrutínio implacável os levou a um isolamento ainda maior. O silêncio tornou-se sua única defesa. Em meio à turbulência, Barry nunca parou de compor, mas agora para outros. Entre 1981 e 1983, ele trabalhou nos bastidores, compondo e produzindo para os maiores nomes da música. Guilty, para Barbra Streisand, vencedora do Grammy. Em 1981, Heartbreaker, para Diane Warwick, e Islands in the Stream, para Kenny Rogers e Dolly Parton, número 1, na Billboard em 1983. Cada canção carregava a assinatura inconfundível de Barry, melodias exuberantes, estrutura precisa e expressividade emocional. Uma prova de que mesmo que o público rejeitasse seu gênio, não poderia ser apagado. Ainda assim, as feridas da fama cicatrizaram lentamente. Robin e Maurice, embora reunidos com Barry, carregavam dúvidas silenciosas. Seriam eles ainda os jovens de outrora? Ou meros músicos de estúdio na órbita de Barry Gibb? O gênio solitário tentando se salvar do desespero? A pergunta nunca foi dita em voz alta, mas pairava no ar, pairando sobre cada faixa que gravaram ao longo da década de 1980. Então, em 1988, a tragédia os atingiu. Andy Gibb, o irmão mais novo, morreu aos 30 anos de miocardite, consequência de anos de vício e depressão. Para o mundo, foi a perda de uma estrela em ascensão. Para Barry, era uma ferida incurável.
Ele havia sido mentor de Andy, guiado sua carreira e o estimado como o orgulho da família. Quando Andy entrou em declínio, ninguém conseguia alcançá-lo. A notícia chegou apenas 5 dias após o aniversário de Andy e Barry quase desmoronou. Ele se culpava. Eu poderia tê-lo salvado, um sentimento que nunca o abandonou. Essa dor se transformou em Wish You Were Here, do álbum Wanna Farewell to the Brother Who Never Came Back, de 1989. A voz de Barry estava rouca, carregada de tristeza. Quando a música tocava, os ouvintes não ouviam apenas música. Eles ouviram o silêncio dos 3 irmãos restantes cantando para aquele que havia partido. Daí em diante, em cada melodia que Barry compôs, havia sempre um vazio onde Andy ainda vivia do outro lado do som. Após o choque da perda do irmão mais novo, Barry se acalmou, não buscando mais a glória, apenas querendo manter por perto o que restava de sua família. Em 1991, os BGs retornaram silenciosamente, mas com firmeza, rumo à alta sociedade. Nessa época, os irmãos perderam o pai Hugh Gibb. Para Barry, foi a segunda grande perda depois de Andy. Ele disse certa vez que perder o pai foi como perder a primeira batida de bateria da sua vida, pois foi o pai dele quem despertou neles o amor pela música. A partir dessa dor, os Blues Garçons continuaram compondo com uma energia mais comedida e contida. O álbum Still Waters, 1997, rico em influências de soul maduro e baladas, vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo todo, marcando um retorno notável após anos sendo considerado ultrapassado. A música por si só soava como a confissão de um homem que havia perdido demais, mas que continuava seguindo em frente. Naquele mesmo ano, eles receberam o Brit Award por sua contribuição excepcional à música, um tributo a mais de 3 décadas de dedicação. Porém, longe dos holofotes, a saúde de Barry começou a declinar. Em 1998, ele foi hospitalizado com inflamação estomacal aguda e estresse. O preço a se pagar por anos vividos sob pressão implacável. Ele se tornou líder e cuidador, já que Robin e Maurice também começaram a enfrentar problemas de saúde. Nessa época, os Blues Garçons já não eram mais a banda explosiva dos anos 70. Era uma família que se apoiava mutuamente em cada música, em cada noite restante no palco. Em 2001, lançaram This Is Where I Came In, seu último álbum de estúdio. A faixa título soava como uma triste profecia. Aqui foi onde eu entrei e também onde a jornada logo chegaria ao fim. Os 3 irmãos refletiram sobre sua trajetória sem mais seguir tendências, apenas querendo agradecer ao público e uns aos outros. Então, em 2003, a tragédia os atingiu novamente. Maurice Gibb, o gêmeo espiritual de Barry, morreu repentinamente devido a complicações após uma cirurgia. O golpe quase destruiu Barry. Ele parou de se apresentar, afastou-se da vida pública por anos, dizendo que havia perdido metade de sua alma e que a música não lhe trazia mais alegria. Para ele, os Bee Gees não apenas se separaram, mas morreram com Maurice. Após a perda de Maurice, Barry tornou-se mais quieto, vivendo imerso em suas memórias. Talvez porque ele soubesse muito bem o que significava perder alguém que se ama não apenas dentro de sua família, mas também de uma época muito anterior à sua vida. Muito antes da fama, antes que o mundo conhecesse o nome Bee Gees, Barry teve um breve casamento com Maureen Bates, a primeira mulher que o fez acreditar que o amor poderia ser uma âncora em anos instáveis. Eles se conheceram em meados da década de 1960, quando os BGs ainda lutavam para encontrar seu espaço na Austrália. Maureen era gentil-centrada e uma das poucas que não se deixava deslumbrar pelo brilho vago que envolvia a música de Barry. Quando ele ainda se apresentava em pequenos locais e compunha em um quarto alugado e decadente, ela acreditava nele discretamente. Não por causa da fama, mas porque ela via a luz na maneira como ele falava sobre melodias. Eles se casaram em 1966, quando Barry tinha apenas 19 anos. Foi um casamento simples. Sem vestido extravagante, sem espetáculo, apenas a crença juvenil de 2 pessoas tentando recomeçar do zero.
Mas o casamento chegou cedo demais e a fama rápido demais. Apenas alguns meses após o casamento, os Bee Gees estouraram na Austrália com o álbum Speaks and Specks e em seguida foram convidados a voltar para a Inglaterra. A carreira decolou. O amor, nunca totalmente consolidado, foi levado pela correria das turnês e dos voos. Enquanto os Bee Gees se tornavam uma sensação em Londres, Barry se via consumido por uma agenda implacável, enquanto Maureen ficou para trás, esperando em silêncio. Eles não tiveram filhos e lentamente se separaram seguindo caminhos distintos. Um sob os holofotes, o outro de uma solidão silenciosa. Telefonemas curtos e longas, noites vazias transformaram o casamento em um fardo. Em 1970, quando os Blood Guides alcançaram seu primeiro grande sucesso com How Can You Mend a Broken Heart? Barry compreendeu muito bem o significado do título. Seu casamento com Maureen terminou discretamente. Sem escândalos, sem acusações públicas, apenas dois jovens que se amaram em uma época em que seu mundo era pequeno demais para abrigar sonhos tão grandiosos. A partir desse término, Barry começou a entender que o amor, assim como a música, não sobrevive se uma pessoa está sempre correndo à frente enquanto a outra fica parada. Ele carregou esse vazio nas canções que se seguiram. Melodias doces, porém tingidas por uma tristeza indefinida, como ele se lembrava de Maureen. Não mais um amante, mas, para sempre, a primeira testemunha de um gênio que ainda não havia amadurecido. O fim de seu casamento com Maureen deixou Barry em um dos períodos mais vazios de sua vida. Preso entre a fama crescente e um coração despedaçado, ele voltou para Londres e mergulhou no trabalho para esquecer. Mas, no fundo, o medo de acabar sozinho novamente persistia. Como naquele momento em que as luzes do palco se apagam e resta apenas o silêncio. Então, o destino apareceu. Não em um estúdio ou no palco, mas nos bastidores do Top of the Pops, em 1967. Em meio à multidão de artistas, Barry conheceu Linda Gray, uma escocesa ex-Miss Edimburgo, com uma elegância forte, porém discreta, e uma doçura serena que ele pensava ter perdido para sempre. Linda não via Barry como uma estrela. Ela via um homem carregando muitas feridas. E talvez tenha sido essa calma em seu olhar que o fez parar de fugir. Eles conversaram, riram e começaram a escrever um novo capítulo. Sem alarde, sem encenação, apenas a conexão silenciosa de duas almas maduras o suficiente para compreender o valor da quietude. Em 1º de setembro de 1970, no aniversário de 24 anos de Barry, eles se casaram. Uma bela coincidência como uma bênção predestinada. O dia em que ele nasceu se tornou o dia em que encontrou a pessoa que caminharia ao seu lado pelo resto da vida. Esse casamento não teve pressa nem circo midiático, apenas amor e confiança amadurecidos. Enquanto outras bandas se destruíam no fogo da fama, Barry e Linda escolheram se distanciar do barulho, construindo uma vida em uma casa à beira-mar, criando 5 filhos: Stephen, Ashley, Travis, Michael e Alexandra. Linda se tornou a única e verdadeira âncora de Barry quando as tempestades chegaram. Da reação negativa à música disco à morte de Andy, aos anos em que ele lutou contra a depressão e a doença. Quando o mundo o chamava de gênio, ela simplesmente o chamava de meu marido. O homem que acordava cedo para fazer seu café e depois saía na varanda para compor canções. Foi Linda quem ajudou Barry a manter o equilíbrio e a permanecer ele mesmo em meio à fama colossal e à dor pessoal. Mas nem mesmo essa felicidade era totalmente tranquila. A pressão do trabalho, as constantes turnês e os períodos de crise emocional de Barry levaram o casamento deles à beira do colapso mais de uma vez. Linda estava exausta de ver o marido incapaz de parar de trabalhar, incapaz de parar de se culpar. Ela disse aos amigos: Barry carrega a tristeza de toda a família, e às vezes tudo o que posso fazer é observá-lo suportar isso. Mesmo assim, Linda nunca foi embora. Ela entendia que aquele homem não precisava de mais uma plateia. Ele precisava de um lugar para se sentar.
Quando as luzes finalmente se apagaram em 2003, quando Maurice morreu repentinamente durante uma cirurgia, Barry silenciou. Os Blues Guild se separaram para sempre, e o mundo da música perdeu um de seus maiores símbolos. Barry, o homem que havia escrito centenas de canções atemporais, de repente se sentiu perdido em meio às suas próprias melodias. Ele se retirou para Miami, vivendo tranquilamente em sua casa à beira-mar com sua esposa Linda, raramente fazendo aparições públicas. Nos anos que se seguiram, aceitou apenas pequenos projetos de produção, colaborações limitadas, e dedicou a maior parte do seu tempo à família. A artrite crônica gradualmente traiu as mãos que outrora deram vida à música. Cada vez que Barry tocava as teclas do piano, uma dor aguda percorria seu braço, um lembrete cruel de que o tempo estava reivindicando o que um dia lhe dera. As mesmas mãos que escreveram "Quão profundo é o seu amor" e fizeram milhões chorarem ao permanecerem vivas, agora tremiam na penumbra, incapazes de segurar um fio com firmeza. Mas Barry sabia que a dor física era apenas a superfície. O que realmente o consumia era o silêncio. O silêncio que o envolvia desde a perda dos irmãos que um dia compartilharam sua voz. Robin, seu gêmeo na música, seu parceiro em cada nota e respiração por quase meio século, adoeceu em 2011. Câncer de fígado. A doença se espalhou rapidamente e nenhum milagre aconteceu. Barry visitava o hospital todos os dias, sentando-se ao lado da cama de Robin, em silêncio, às vezes apenas segurando sua mão, com medo de que soltá-la significasse perdê-lo para sempre. E quando a voz que antes cantava "I Started a Joke" silenciou, em 2012, Barry soube que uma parte de si também havia morrido. No funeral de Robin, o ar estava carregado de tristeza. Barry ficou diante do caixão frágil e envelhecido em poucos meses. Quando falou, o salão silenciou. Ele não era mais um artista ou um ícone, apenas um irmão lamentando a perda de outro. "Agora sou o último dos BGs", disse ele suavemente. "Não há mais ninguém com quem eu possa cantar." Aquela frase soou como uma despedida da própria vida. Daquele momento em diante, toda vez que Barry aparecia em público, ele não estava se apresentando para receber aplausos. Ele cantava para falar com as almas que havia perdido. Ele chamava a música de uma conversa com o passado, um lugar onde ele ainda podia ouvir o riso de Robin, a voz de Maurice e o eco fraco de Andy do lado de fora da porta do estúdio. Na imortalidade, a canção que os BGs escreveram para Celine Dion em 1997. Antes, Barry só conhecia uma balada sobre legado e vida além do tempo. Mas, após a morte de seu irmão, ela se tornou assombrosa. Quando Dion cantava "We Don't Say Goodbye", Barry ouvia Robin e Maurice harmonizando por trás dela como se ainda estivessem ali com ele, só que em outro mundo. Então veio "I Started a Joke", a balada melancólica que Robin cantara pela primeira vez em 1968. Após a morte de Robin, Barry começou a cantá-la novamente em homenagens póstumas. Ele frequentemente se emocionava no refrão porque para ele não era mais uma canção. Era uma confissão. A confissão de um irmão mais velho que sobreviveu a tudo, mas nunca conseguiu escapar da dor que a sobrevivência lhe trouxe. Cada vez que cantava "To Love Somebody" ou "How Can You Mend a Broken Heart", Barry fazia uma breve pausa como se esperasse a resposta de Andy. Para ele, aquelas canções não eram apenas memórias. Eram a forma de manter sua família viva na memória do mundo. Dizem que existe uma última gravação nunca lançada feita por Andy Gibb apenas alguns meses antes de sua morte. Segundo um amigo próximo da família, Andy a enviou somente para Barry como uma mensagem final. Por mais de 3 décadas, Barry nunca compartilhou ou deixou ninguém ouvir a gravação. Ele mantém a fita master trancada em um cofre não por medo de perdê-la, mas por medo de deixar o mundo tocar em algo tão sagrado. Em 2009, Barry foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo, a maior honra que um compositor pode receber. Mas ele chegou vestindo um simples terno preto, falou pouco, curvou a cabeça e mencionou apenas seus irmãos.
E em 2016, quando sua mãe Barbara faleceu, isso marcou o fim da primeira geração da família Gibb. Barry disse baixinho: "Sou a última folha que restou na árvore." Desde então, cada música que ele compõe, cada nota que canta, deixou de ser uma performance. Tornou-se um ritual de lembrança. Para Barry Gibb, a música transcendeu a própria arte. Tornou-se uma forma de os vivos falarem com os mortos, uma maneira de uma alma solitária continuar cantando. Não para o mundo, mas para as vozes que se calaram para sempre. Nos anos que se seguiram, Barry deixou de viver como uma estrela. Ele vivia como o guardião de um templo repleto de memórias, ecos e os espíritos daqueles que ainda permaneciam em cada nota. Sua casa em Miami não era barulhenta nem ostentosa. Era silenciosa como um estúdio com as luzes apagadas, mas onde o zumbido tênue de gravações antigas ainda pairava no ar. Todas as manhãs, Barry ia até a varanda com vista para o mar, chá na mão, e ouvia apenas o vento, a única coisa que ainda sabia cantar com ele. Após a morte de Robin e posteriormente de sua mãe Barbara, em 2016, Barry se tornou o último sobrevivente de toda uma geração. Ele, certa vez, se comparou à última folha da árvore tremendo ao vento, mas ainda verde, ainda viva. Por um único motivo, cumprir uma promessa feita àqueles que já se foram. A partir de então, ele não compôs mais músicas em busca de sucessos. Cada canção que cantava, cada melodia que tocava, tornou-se uma oração, uma forma de invocar os nomes dos entes queridos que o mundo havia esquecido. Ao interpretar a imortalidade, ele fechava os olhos por um longo momento durante o refrão. Nós não dizemos adeus. Ninguém sabia se ele estava pensando em Celine Dion, em Robin ou em si mesmo. O homem que agora cantava sozinho todas as três partes da harmonia. Para Barry, a música não era mais trabalho, era ritual. Um espaço onde os vivos podiam falar com os mortos. Desde 2017, Barry raramente apareceu em público, apresentando-se apenas ocasionalmente em tributos aos Beatles. Cada vez que ele sobe ao palco, o público se levanta não apenas para homenagear uma lenda, mas porque sabem que o homem à sua frente carrega a memória de 3 vidas em seus ombros. Suas performances, embora roucas e trêmulas, deixam o mundo em silêncio. Pois em cada respiração as pessoas podem ouvir a solidão de um homem que perdeu toda a sua família para a música. O legado de Barry Gibb não pode ser medido em Grammys, vendas ou prêmios. Ele é um dos maiores compositores do século XX, tendo escrito mais de 1000 canções, criando melodias atemporais para os Bee Gees, Barbra Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers, Diana Ross e muitos outros. No entanto, o que mais importa é que ele representa a prova de uma verdade rara no mundo do entretenimento. As lendas não nascem da glória, mas da perda e da escolha de continuar cantando em vez de sucumbir a ela. A vida de Barry Gibb tem sido uma jornada peculiar entre o triunfo e a solidão. Uma vida onde os holofotes brilhavam tão intensamente que o homem que os criou foi lentamente consumido por seu brilho. De um menino pobre no corredor da morte, ele ascendeu a gênio da música. O homem que deu a uma geração sua trilha sonora. Mas, apesar de toda a sua fama, ele viu sua família se desintegrar. Uma voz, após a outra, desvanecendo-se no silêncio até que apenas ele restasse a última folha da árvore. Com quase 80 anos, Barry Gibb não precisa mais que ninguém o chame de lenda. Ele só deseja ser lembrado como um irmão, um marido, um pai, um homem que amava a música com toda a sua alma e amava sua família tão profundamente que transformou a dor em melodia. As canções que ele deixou para trás. Quão profundo é o seu amor por alguém? Comecei uma piada. A imortalidade não é apenas música. São páginas do diário de um coração que um dia foi partido, mas que ainda bate. Talvez a verdadeira força de Barry não resida em suas composições ou em seu lendário falsete, mas em sua coragem de continuar vivendo, de continuar cantando, de encarar memórias que outros prefeririam enterrar. E é isso que o tornou algo que a música raramente cria, um símbolo de lealdade, de lembrança e de um amor que jamais se apaga. Quando as notas finais da imortalidade se dissiparem, ouviremos não apenas a voz de Barry Gibb,
mas também os ecos de seus 3 irmãos de uma era há muito passada e de uma verdade que perdura: que o amor e a música, quando nascem do coração, são verdadeiramente imortais. Barry Gibb não é apenas um homem que contava histórias através de melodias. Ele é o guardião de um passado cantando por aqueles que não podem mais cantar e vivendo pelos sonhos inacabados de toda uma família. E você, quando ouve novamente How Deep Is Your Love ou I Started a Joke, ainda sente como se aquelas vozes estivessem sussurrando ao seu redor. Se a história de Barry Gibb te tocou, deixe um comentário dizendo: "Eu amo Barry", para homenagear o último irmão dos Bee Gees, e compartilhe a música ou a lembrança que mantém a música deles viva em seu coração.